Bom, pessoal, estou aqui para mais uma aula de genética e evolução, né? Essa daqui é a aula mesmo, padrão, e vou mostrar na prancheta e tentar reproduzir o ambiente de sala de aula, né? Que esse ambiente aqui é muito artístico para uma sala de aula, né? Geralmente sala de aula as paredes são brancas, não tem essas pinturas todas aqui. E geralmente tem um quadro branco atrás de mim, né? E aquele pilô para eu poder desenhar, escrever, botar os esqueminhas no quadro. Vou fazer isso com a prancheta, já que a gente está tendo aula em casa, tá? Tô testando esse microfone aqui porque o som nem sempre sai o esperado, né? Aí o aluno nem parece ser eu biologando com o professor Ângelo, parece ser eu sussurrando do professor Ângelo. Mas vamos ver se dessa vez o áudio vai ficar legal. E as imagens também, né? Vamos lá? Espero que vocês gostem. Gostando, dá um joinha aí. Dedo do primata aqui embaixo, tá? Pra gente continuar produzindo mais e levando ciência a mais pessoas. Bom, esse aí foi um monge da Ordem de Santo Agostinho, Gregor Mendel, que fez regime de clausura e, e de castidade. Os votos que ele fez foi de pobreza e de castidade, por isso ele tinha que viver num regime de clausura. Quer dizer, não podia ver mulher e não podia sair de casa nem para fazer compras no supermercado. Por isso ele tinha que plantar aquilo que ele ia comer, né? Porque estava dentro dos dois votos que ele fez, né? E dentro do regime que ele vivia. Então, lá no mosteiro, lá na Áustria, ele, como os outros monges da ordem dele, ele plantava aquilo que ele iria comer. Mas Mendel teve uma origem muito pobre e entrou para o sacerdócio com uma coisa em mente: desenvolver ciência, né? Ele não viveu na época da caça às bruxas, né? Viveu bem depois disso, lá já no século XIX. E aí ele conseguiu, é uma coisa que, por exemplo, Darwin, Lamarck, Wallace, aquela turma toda de naturalistas não conseguiu, que é encontrar a peça que faltava do quebra-cabeça, a transmissão dos caracteres de hereditariedade. Tá? Então vamos fechar aqui o livro. É uma das minhas referências, J. Lawrence. E vamos para a prancheta. Na prancheta aqui que a gente vai tentar aí reproduzir o ambiente de sala de aula do Pilô no quadro branco, né? Primeira lei de Mendel. Você está dando para ver aí? As pessoas têm sugerido muito com relação à iluminação, tá? Para mim é tudo novo. Essa daqui é uma situação que requer luz branca. A situação em que aparece meu rosto requer a luz amarela. Estou aprendendo muito com essa pandemia, com essas situações de quarentena, né, galera? Vamos aí para a primeira lei de Mendel. Primeiro, né, eu queria começar por aqui. As ideias na ciência. Existem categorias de ideias na ciência, né? Aí a gente tem uma espécie de hierarquia. Você tem a lei, que ela tem uma credibilidade boa na ciência, como por exemplo a lei da gravidade, né? A força gravitacional. Se você abandona um corpo na linha da sua cintura, ele vai ser puxado para o centro da Terra, né? Ou seja, ele vai cair. Isso aí em ambiente terrestre, né, gente? Na atmosfera. Tá? No mar, isso tem uma variável. Se você estiver em outro planeta ou no satélite natural da Lua, isso é uma outra lei. Tá? Então a lei ela não é uma coisa pum, que é a verdade absoluta. Pode ter variáveis, dependendo do ambiente em que você estiver. Mas no meio científico ela tem uma credibilidade melhor
do que, por exemplo, a teoria. Quando eu falo de teoria, aqui no contexto das ciências biológicas, você deve lembrar logo da teoria da origem das espécies, a teoria da evolução das espécies. É uma teoria, ela não tem o peso da lei, tá? Tanto é que a lei de Mendel ela veio para complementar a teoria dos evolucionistas lá, Charles Darwin, Lamarck, Wallace e vários outros. Tá? Então, a lei, nesse caso aqui, né, ela trouxe aí as características de hereditariedade, como é a transmissão dessas características de hereditariedade, de pai para filho, de uma geração para a próxima geração. E aí, a gente também tem aqui, na hierarquia das ideias científicas, a gente tem a hipótese. A hipótese tem ainda menos credibilidade do que a teoria. Ela é uma hipótese. Como, por exemplo, a hipótese dos coacervados de Opari, né? que também foi no campo das ideias proposto por Haldane e que de forma experimental foi apresentado ao público em Chicago por Miller. Tá? Mas é só uma hipótese. Tanto é que muita gente no meio científico ainda aceita a hipótese da panspermia também, tá? Que é a vida tendo chegado à Terra por meio de corpos celestes. Só que a mais aceita é a dos coacervados de Opari atualmente. Então, o peso das ideias científicas são esses. Eles podem mudar, serem refutados pela própria ciência, nunca por uma filosofia, por uma opinião. Essas ideias na ciência podem ser refutadas por argumentos científicos fundamentados em fatos, estudados, pesquisados a fundo. Tá? Isso nunca pode. Por exemplo, seria uma hipótese que a cloroquina ela é eficaz para o tratamento de Covid-19? Era uma hipótese fraca, mas era. Tá? E depois veio um artigo aí, divulgado aí por um periódico científico, e desbancou isso, tá? Então, muito abaixo dessas ideias na ciência, tem ideias que eu nem diria que são da ciência, são ideias do povo. Esse aqui é uma outra categoria de ideias. Ela leva em conta a opinião. Aqui, o principal é a opinião popular. Pesquisa de opinião, por exemplo, ela não é válida como pesquisa científica, né? Porque não é o que as pessoas acham que é. Ela é fundamentada em fatos. Tá? E em todas essas daqui, que são ideias na ciência, o fundamento disso aqui são fatos. Enquanto aqui
a ciência trabalha com fatos, aqui, vamos dizer assim, a democracia, né? A liberdade de opinião, as redes sociais, elas trabalham com opinião popular. Os meios de comunicação formais, aí, populares, né? É a diferença de um artigo científico para uma matéria jornalística, por exemplo, ou para uma divulgação de informação em uma rede social. E aí a gente vai logo para o foco da nossa aula, que é a primeira lei de Mendel. Ela é a lei conceito, né? Vou botar aqui o conceito. Ela é a lei de segregação. Aqui não é humanas, não é o apartheid, não é segregação, onde há uma separação também, né? Não entre brancos e negros, ou entre pobres e ricos, mas uma separação entre duas metades, né? Por isso que tem a meiose. Segregação dos fatores. E o que são esses fatores? Esses fatores, hoje, eles são chamados de alelos. A gente poderia dizer a lei de separação dos alelos. Ah, e o que são alelos? Um alelo é a metade de um gene, que corresponde a um dos progenitores, materno ou paterno. Ou seja, é a metade do gene que veio da sua mamãe ou a metade do gene que veio do seu papai. Aí a gente tem como exemplo aqui o gene. Nos organismos diploide, o gene, nos eucariotos, né, os que possuem célula eucarionte, aqui você tem 2 cromossomos. Esse aí é um organismo diploide, tá? É uma célula 2N. Então, o que é o gene? O gene é um marcadorzinho que tem um pedacinho dele aqui, ocupando uma banda nesse aqui, e no seu cromossomo homólogo também tem a banda complementar dele aqui. Então, esse gene, a gente pode chamar ele de um gene A. Então, esse é o gene de papai. Papai tem um escudo de Aquiles, né? E aí, tem o gene também de mamãe. Gene e aí eu faço aqui também, ó, da mamãe. Cromossomos homólogos. Só que dessa vez esses cromossomos são da minha mãe. Tá?
E aí eu vou marcar um em amarelo, o outro em amarelo também. Não sei se vai dar para ver aí no vídeo, tá? E eu vou colocar cromossomos de mamãe aqui, né? Foi aqui que eu parei, né? E do nada apareceu esse monte de escritos, esse monte de informações. A gente teve um problema minha aí com a memória da nossa câmera, tá? E aí a gente tá aqui, ó, 2 cromossomos, né? Cada um dos 2 progenitores, meu papai e minha mamãe, aqui, ó, tem 2, tá? Aqui mamãe também tem 2 cromossomos, tá? Eles são homólogos. E nos cromossomos tem essas bandas, que são os genes. Essa parte do gene aqui é chamada de alelo, e essa outra de alelo também, tá? Mamãe também tem, ó. E aí você tem aí a mamãe sendo com as 2 letrinhas minúsculas, né? Ela é um homozigoto recessivo. O papai, ele tem 2 letrinhas maiúsculas. Ele é um homozigoto dominante. E aí eu depois vim para cá, montei o quadrinho de Punnett. Como ela é a lei de segregação dos fatores, ou de segregação, de separação dos alelos, eu peguei o meu pai, botei os genes deles segregados aqui em cima. O azão, um de um lado, outro do outro. O da minha mãe lateralmente à esquerda. E aí eu cruzei as informações. Por isso Mendel chamou isso de cruzamento. Não era nada de safadeza, não. Inclusive ele era monge, né? Cruzamento que ele estava cruzando as informações. Além de monge, era matemático. E ainda era católico, né? A cruz. E aí o A de cima com a lateral à esquerda e formou uma nova probabilidade para a prole aqui ao centro. O A daqui de cima com o A da esquerda, uma outra probabilidade para a prole aqui. O A daqui de cima com o A da esquerda, outras probabilidades vieram. E todas as probabilidades, elas repetem o padrão, né? É um padrão totalmente diferente, tanto do pai quanto da mãe. Porque ele tem metade da informação genética do pai e a metade da mãe. Ou seja, ele não é dominante, ele não é recessivo. E ele não é um homozigoto, ele é um heterozigoto. Na época do Mendel, ele chamou isso aqui de híbrido. Tá? E ele chamou os homozigotos de puros. Hoje a gente não chama de híbrido para não fazer confusão com a zoologia, que é uma vertente das ciências biológicas que eu pessoalmente gosto muito. Tá? Não queria que fizesse confusão. O híbrido na zoologia ele não tem prole. Aqui na genética o híbrido pode ter prole. Então, de papai e mamãe, todas as probabilidades para mim, com relação a esse genótipo que a gente está estudando, eu nasci com todas as probabilidades para ser um heterozigoto. Ou seja, ter o gene dominante do meu pai e o gene recessivo da minha mãe. Não vou falar do fenótipo agora para não tomar muito mais tempo. E aí, essas informações aqui, a gente traz para cá, para números. E aí, aqueles 4 quadrinhos, se você for pensar que eles são um total de 100, você divide 100 por 4 e você tem 25 em cada quadrinho, né? E se você for pensar que no total dessa análise você tem o 10 aqui, é só você pegar o 10 e dividir também por 4. Esquece esse zero aqui, divide 10 por 4. 10 por 2 dá 5. Se você continuar dividindo por 2, você vai ter 2,5. Ou você pode fazer num padrão mais europeu. 4 por 4, né? Que é igual a 1 inteiro, que é igual a 1. Tá? Ou você pode fazer no padrão lá mendeliano. 4 probabilidades, 4 proporções para nenhuma, né? Para esse genótipo. E aí a gente tem aqui, olha, só uma tabelinha aqui, né? Que no caso de porcentagem, você tem 25 aqui, com 25 que dá 50, com 25 que dá 75, com 25 que dá 100.
se você botar vírgula aqui, você não vai estar trabalhando mais com porcentagem. Você vai estar trabalhando com número decimal. Que aí você colocando vírgula aqui também, né? Ó. E degolando esse zero à direita, você tem 2,5 com 2,5